Blanca Hernando Barco, 52 anos, descendente de espanhóis. Meus pais chegaram na década de 50, o meu pai chegou em 1958, já adulto, com 28 anos, a minha mãe chegou em 1952 com 13 anos de idade, veio com os pais dela, eles se conheceram aqui. E minha mãe, quando meu pai conheceu ela já tinha 20 anos, já tinha bastante tempo no Brasil. E, enfim, casaram aqui e eu já sou filha de espanhóis. Na verdade, eu não consigo identificar como foi o meu aprendizado, tanto de espanhol como de português, né? Porque desde pequena, naquela época, tinha muito imigrante e nós vivíamos, na verdade, em comunidades, né? Na sociedade espanhola. E eu, no meu bairro, aqui no meu bairro, todas as crianças éramos filhos de espanhóis e falávamos em espanhol, todos, até entrar na escola. Naquela época, a gente entrava na escola com 7 anos. Então, eu sim me lembro que quando eu fui para a escola, eu tive dificuldades, porque nós não falávamos português. E para ajudar ainda, quando eu nasci, os meus pais voltaram para a Espanha. Eles tentaram voltar para a Espanha, não se adaptaram na Espanha e regressaram para o Brasil. Então, isso fortificou mais ainda o idioma deles, que eles já eram adultos. E quando eu fui para a escola, realmente, com 7 anos, era muito difícil. Eu sei que me contam, eu não me lembro, mas me contam que os professores não entendiam a gente. E eu me lembro em 1971, era muito normal que os imigrantes voltassem para ver suas famílias. E eram os anos dourados do Brasil, e naquela época não valia a pena ficar 20 dias. Eles iam de navio e ficavam 6 meses. E eu fiquei 6 meses na Espanha. Quando eu voltei, eu me lembro que uma amiga minha era chamada na sala para explicar o que eu estava falando, porque os professores não entendiam a gente. Então, eu não me lembro, assim, de ter tido dificuldade para aprender espanhol, né? Eu sim me lembro que depois, a minha vida inteira, eu sofri muito com o português. As minhas notas, assim, em português eram sempre vermelhas. E a gente sempre falou, na minha casa, sempre se falou em espanhol. A princípio, quando eu fui para a escola, eu tentei voltar para cá, eu voltava para casa e queria falar português. E a minha mãe, aí ela realmente foi muito astuta, ela foi visionária e ela me obrigava a falar espanhol. Tanto eu como meu irmão, eles não permitiam que a gente falasse em português. Não sei, eu não sei por que eles pensavam isso, né? Mas com o tempo minha mãe foi dizendo que a única herança que ela podia me deixar era o idioma. E eu me lembro que meu irmão, quando eu chamava ele, o nome dele era Roberto. E eu falava, Roberto! E minha mãe brigava comigo. Não, é Roberto. E tanto que é muito engraçado, porque eu sempre pronuncio Rosa, Roberto, né? Marco muito os R's, porque o espanhol ele não tem essa fonética gutural, né? E eu sofria muito com o R. E foi engraçado que quando os meus filhos nasceram, eu percebi que os brasileiros tinham muito problema para falar o espanhol com o R. E então eu obrigava eles também, naquele jogo de O Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma, desde pequenininhos, para que o R fosse uma pronúncia correta, né? Para que eles falassem o espanhol corretamente. E, na verdade, assim, a gente sempre eu cresci. Agora, os meus pais conseguiram que eu e o meu irmão, falássemos espanhol. Primeira geração falou espanhol. Mas eu e o meu irmão, entre nós não falamos espanhol. E hoje que nós somos adultos, nós percebemos isso. A gente até tenta, às vezes, nos almoços, sempre que estamos com meu pai, a gente tenta falar em espanhol. Mas é automático, quando a gente se olha, a gente fala em português. E eu, quando tive meus filhos, eu percebi o erro não um erro, que meus pais não cometeram um erro, né? Mas eu percebi o quanto importante era falar espanhol, porque aquilo que minha mãe me dizia, que era a única coisa que ela poderia me deixar de herança, foi verdade. Eu, muitos anos depois de adulta, me separei e eu tive que começar a trabalhar. E eu passei num concurso de tradução juramentada. E realmente, minha mãe tinha razão, ela me deixou isso de herança. Então eu pensei a mesma coisa, eu falei, eu tenho que deixar a herança para meus filhos, principalmente para eles saberem, quando eles disserem que os avós deles são espanhóis,
que eles não carreguem só um passaporte, né? Que eles realmente tenham um pouco a cultura. E obriguei eles também, entre aspas, a falar espanhol. E entre eles, eu fiz com que eles também falassem espanhol. Então, meus filhos, entre eles falam espanhol e com nós também. Então, a gente conseguiu, pelo menos por mais 2 gerações, manter o idioma. Essa geração de imigrantes, que foi a terceira onda migratória que o Paraná recebeu na década de 50, infelizmente não preservou o seu idioma. Talvez pela proximidade do português com o espanhol, realmente são poucos os filhos espanhóis que falam o espanhol, o castelhano. E também existe um detalhe importante, que desses espanhóis que vieram para Curitiba, a maior imigração é da região de Galícia. Isso acontece no mundo inteiro. Dentro da imigração espanhola, a região que mais imigrou foi a região de Galícia. E lá eles falam o idioma galego. E aqui em Curitiba não foi diferente. A primeira imigração foi realmente a galega. Eles não falam castelhano, eles falam o castelhano com muito sotaque, como se fosse um pouco de português. Então, já por aí já foi difícil a manutenção do idioma, né? Porque eles mal falavam o espanhol como eles iam passar para os filhos. Houve também um grande problema para manter o idioma, porque por esses idiomas regionais que a Espanha manteve, né? Os catalães, os galegos. Mas, de certa forma, aqueles que falavam o castelhano normal, que na Espanha se diz castelhano, também não fizeram um grande esforço para manter o idioma. E eu acho que a proximidade com o português ajuda a você não manter o idioma. Então, você fala já misturado, a gente já entende, você fala uma palavra e parece que é espanhol, mas não é espanhol, né? Eu sempre conto que, por exemplo, eu com 13 anos, numa viagem para a Espanha, descobri que caneta não era uma palavra espanhola. Mas na minha casa a gente sempre falava, passa-me a caneta. Ninguém falava que estava errado, eu descobri que era bolígrafo. Então, porque era muito mais fácil você dizer caneta que você dizer bolígrafo. Então, são palavras que foram se perdendo. Então, é uma pena. Hoje eu convivo muito com os filhos de espanhóis, netos de espanhóis, dentro do Centro Espanhol, também no Consulado da Espanha, e realmente não se preservou o idioma. Até porque não era prioridade desses imigrantes preservar o idioma. O que eles queriam era se adaptar às raízes onde eles tinham chegado e se adaptar ao idioma, à forma de vida. O idioma não era o importante. Então, a contribuição dos espanhóis aqui em Curitiba não foi tão marcante como de outras etnias, que a gente em seguida identifica o que eles deixaram de tradições, de artesanato. Mas os espanhóis tiveram na década de 50 uma importância muito grande na construção de casas, não de casas, mas de cantaria. Nessa década, mais ou menos, calculamos que tenham vindo na década entre final de 50 e 60, mais de 30 canteiros, que é a profissão deles, quase todos da região de Galícia, que é uma região que em Galícia se trabalha muito a pedra. E eles eram especializados em fazer calçadas e muros com pedra. Eles têm a habilidade de pegar aquele bloco de pedra e ir lapidando a pedra, encaixando uma pedra na outra, né? E isso não ficou uma marca registrada dos espanhóis, mas eles ensinaram muitos brasileiros a fazer isso. Na verdade, muitos até nem vinham para trabalhar na pedra. Muitos vinham porque um amigo estava aqui, aí ele ia trabalhar de garçom. Os espanhóis também trabalhavam muito em restaurantes, mas ali aquilo passava, enquanto eles se adaptavam um pouco, eles iam para aquilo que eles conheciam e que tinha muito trabalho, né? Nós temos casas de pessoas famosas que foram feitas por canteiros. E importantes obras de Curitiba também foram colocadas por um marmorista. Nós tínhamos na década de 50 o Antônio Bau. Ele tinha indústrias Bau Limitada e ele era o cônsul da Espanha naquele momento.
E foi a empresa dele que colocou todo o mármore no Palácio do Iguaçu, aquele mármore Paraná, todo o mármore do Teatro Guaíra, da Biblioteca Pública, e a última obra grande dele foi o Tribunal de Contas. Então nós temos grandes obras de Curitiba que foram colocadas por marmoristas, né, espanhóis. E a contribuição, acho que dos canteiros para a arquitetura de Curitiba, sem dúvida alguma, naquele momento era muito importante.